Olá, boa noite. Meninas, mais um dia vencido, mais um dia que a gente está aqui para perguntar a Deus como podemos ser mais fiéis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, fechando fidelidade, e já vamos entrar em alguns aspectos da mansidão, que é outra virtude do fruto do Espírito. Então estamos juntos, né? Esse período da pandemia nos uniu nesse propósito e já estamos chegando no fim, já estamos na página 175 do livro. Depois de mansidão, a gente vai ver domínio próprio e encerramos a nossa caminhada, o nosso passeio que Deus nos guiou com a sua palavra. E hoje vamos falar como podemos ser mais fiéis. Ela vai dizer que nós podemos ser mais fiéis nesses pontos. Clame a Deus em oração. E esses versículos vocês vão anotar no caderninho, estão chegando fotos maravilhosas, caderninhos de vocês aí do devocional. E esses textos vocês vão conferir e meditar neles. Clame a Deus em oração. Salmo 138, 3. Confie na força de Deus. Filipenses 4, 13. Lute contra o comodismo. 1 Coríntios 9, 27. Livre-se da preguiça e da indolência. Provérbios 31, 27. Comece em casa. Provérbios 31, 27 também. A mulher virtuosa, já falamos, né? De que ela era louvada pelos seus filhos, pelo seu marido. E ela começava a dar testemunho em casa. E seja fiel nas pequenas coisas. Esse versículo a gente vai ler juntas. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então ela conclui a virtude do fruto do Espírito, da fidelidade, dando essas diretrizes, como nós podemos ser mais fiéis, orando nas pequenas coisas, confiando na força de Deus, lutando contra o nosso comodismo, contra a preguiça, e tudo começa em casa. É como, por exemplo, não adianta ser gente fina lá para fora se a gente for gente grossa aqui para dentro, né? A gente vai falar hoje ainda sobre a mansidão. E Deus nos desafia a sermos fiéis em todas as coisas. Nós vimos lá em Provérbios, em 1 Timóteo 3:11. Acho que vocês lembram, né? Em tudo as mulheres sejam fiéis. A gente leu e todos os devocionais ela traz esse texto também. E aí, ser fiel, o fruto da fidelidade, ela diz na sua conclusão, seja uma heroína. E uma característica do herói e da heroína é que não tem em mente que é herói. Se surpreende quando as pessoas lhe reconhecem como tal e sempre faz o que tem que ser feito, está no lugar que tem que estar e é fiel ao dever a cumprir. Então a fidelidade vai fazer com que muitas mulheres, como o exemplo que ela deu daquelas mulheres do túmulo que acompanharam Jesus no dia da angústia, no dia da dor, da cruz, elas foram fiéis. E o que nós desejamos? Como nós desejamos encantar a Deus com a fidelidade e com a nossa constância? Será que nós desejamos muito encantar a Deus? Esse é o desafio que nós encerramos hoje no fruto da fidelidade. O que está roubando a nossa fidelidade, a minha, a sua, o nosso padrão de mulher cristã? O que é que está roubando de nós? Nós temos que também nos questionar e desejar encantar a Deus com fidelidade e com constância. Tem um versículo em Coríntios que diz, né? Vocês conhecem. 1 Coríntios 15, 58, todo cristão deve saber decorado.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele exorta: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, encantar a Deus com fidelidade e com constância é o nosso grande, ou deve ser o nosso grande desafio. Mas vamos entrar agora na mansidão. E esse fruto do Espírito de mansidão, vamos entrar nele agora no capítulo 11. E a gente vai já entrando na página 176 do nosso livro. Lendo juntas, né? Está sendo um grande passeio. Muito bom ler um livro juntas. Como incentivou a minha leitura, vocês me foram muito úteis, me abençoaram muito, fazendo a leitura, aprendendo e pensando em como melhor dividir com vocês. E capítulo 11, ela vai falando: adquirindo força por meio da mansidão. Parece um paradoxo. Como é que a gente vai adquirir força por meio da mansidão? Vamos lá para Mateus 5:5. Em Mateus 5:5 diz: aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, se nós queremos ser justos, nós seremos fartos. E se nós queremos ser justos, nós precisamos ser mansos. Olha o que diz aqui. Olha o exemplo de Jesus de mansidão, de submissão às profecias, também em Mateus 21:7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Então, queridos, é interessante a gente entender que Jesus foi manso, não foi soberbo, e isso não demonstrou fraqueza, porque embora ele tenha entrado na cidade montado num jumentinho que parecia algo tão humilde, né? Não, tão brando, mas ele foi o mesmo que ao terceiro dia, depois de sofrer todo escárnio, ele ressuscitou. Ele é o único Deus que é chamado de Deus e que de fato nunca encontraram vestígios de seu corpo. Nunca encontraram vestígios. Nós temos um Deus que a história reconhece como o único Deus que os historiadores não... E se não encontraram vestígio nenhum do seu corpo, obviamente, eles tiveram que se render. E por isso que a história é dividida em antes e depois de Cristo. Nós estudamos isso na escola. E agora, quando a gente tem uma experiência com Cristo, que a gente vem ter consciência a importância que ele teve. Ele foi o único Deus, né? Os outros são deuses com D minúsculo, mas ele é o que ressuscitou. Mas ele entrou na cidade, naquele último dia, num jumentinho. Então, queridos, vamos ver aqui que nós podemos ter força por meio da mansidão. O que significa mansidão? Ser dócil, meigo, modesto ou humilde. É uma forma de domínio próprio, que tem a ver com a autodisciplina, né? Esse último trio, que é o domínio próprio, a mansidão e a fidelidade, tem tudo a ver com nossa autodisciplina. Então, é uma forma de domínio próprio que somente Cristo pode nos conceder. Tanto a Deus, né? Ser submissos a Deus, como aos outros, ao próximo. Essa mansidão vem de Deus para nós, é fruto do Espírito Santo. Mansidão é o oposto da autoconfiança e da arrogância. Não guarda ressentimentos, nem rancor, nem remói ofensas. Então, a mansidão, ela é exatamente isso. E nós vamos conferir no Salmo 60:12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Em Deus faremos proezas, não em nós. De nós, muitas vezes, o que a gente tem vontade é de revide, querer ter razão,
Eu já falei para vocês, eu gosto muito dessa frase, ser feliz ou ter razão. O manso, ele quer ser feliz, ele quer agradar a Deus. Ter razão vai na contramão. Nós não precisamos ter que ter razão, né? Tinha até uma música que dizia que eu quero ter opinião formada sobre tudo. A gente não precisa ter que ter opinião formada sobre tudo. Deus tem as opiniões sobre tudo na nossa vida. O que nós temos é que seguir os princípios que Deus tem para nós. E a fé, ela está vinculada à submissão, porque a fé acredita que tudo é permitido por Deus. Então, por que eu vou ser mansa? Por que eu vou crer que em Deus eu farei proezas? Eu vou conseguir suportar todas as coisas? Porque a fé, ela é exatamente isso. Ela faz a gente acreditar que tudo é permitido por Deus. Então, se eu passar por injúria, você passar, alguém que me tratou mal, furou a fila, eu fui traída na confiança de alguém, eu fui preterida, mas todas as coisas Deus permite com algum propósito e nem tudo a gente vai entender agora, nem precisamos entender tudo. Mansidão não é fraqueza, conclusão, né? Deus é doce, mas Deus é fraco. Aliás, Deus é doce, mas ele não é fraco. É um Deus doce, é um Deus... Cristo foi aquele que viu Zaqueu pendurado na árvore e disse, desce que eu vou para a tua casa jantar contigo. E foi, né? Então, ele era esse, daquele que dizia assim, essa mulher aqui, que está aqui, se vocês aqui não tiverem nenhum pecado, são muito bonitões, né? Fortões, super poderosos. Quem não tem nenhum pecado aqui, começa. Quem é o primeiro aí? Joga a primeira pedrinha aí nela. E eles, baixando a cabeça, se retiraram. Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Ele era justo, ele era doce, ele era sensível, mas ele era manso. Em alguns momentos ele teve que ser mais veemente, mais rígido, mas ele era manso. A mansidão não é fraqueza, é sermos domesticadas, dóceis, obedientes, maleáveis. Isso é mansidão. E mansidão cria em nós uma capacidade para uma íntima comunhão com Deus. A mansidão nos faz seguir o exemplo de Cristo, né? Assim como Cristo naquele jumentinho submisso às profecias, a gente também, na mansidão, vai curvar a nossa alma perante o Senhor. E é isso que Deus espera de nós, que a gente dobre a nossa alma perante o Senhor. E às vezes parece tão fácil, né, a gente ler aqui, mas será que às vezes não é um grande desafio a gente quebrar nossa alma perante o Senhor? Porque nós somos hoje, né, muito cheias de conhecimento, muitas falam de mulheres empoderadas, muitas até acham um sacrilégio a submissão, quando na verdade o princípio de Deus é que a mulher ser submissa no seu casamento, às autoridades, a Deus, né? Na verdade, ser submissa, fazer aquilo que um Deus que deu a vida por nós, que nos amou primeiro, nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer e ressuscitar por nós, o que é que custa sermos submissas, obedientes a um Deus desse, né? Que deu a vida por nós. Então, queridas, a gente caminha hoje para concluir, lembrando de alguns exemplos de mansidão. Maria de Betânia, né? Que nós conhecemos, aquela que pegou um perfume caríssimo, lavou os pés de Jesus e ali todos criticando a atitude dela, pedindo para, não, deixa esse perfume para a gente vender e dar para os pobres. E Jesus disse, os pobres sempre terei convosco. Deixa ela lavar meus pés e enxugar com seus cabelos. Uma mulher mansa, uma mulher submissa. Ana, né? Você sabe quanto a gente já viu isso, quanto ela sofreu e quanto ela foi injustiçada, mas ela perseverou. Maria, a mãe de Jesus. Moisés foi manso,
Deus disse, vai, leva o povo. O povo reclamava de Moisés, reclamava que não tinha água, que não tinha comida, e Deus mandava e o povo reclamava. E Moisés, naquela paciência, anos levando aquele povo do Egito até a terra prometida. Então, como nos tornar mais semelhantes a eles? Então, ela dá aqui 4 sugestões. Aceite. Tudo é permitido por Deus. Quanto mais a gente aceita, mais a gente vai ser mais parecidos com Cristo e com esses exemplos da Bíblia. Segundo, ore. A oração desenvolve em nós uma atitude correta de mansidão, um hábito de curvar a cabeça, dobrar o corpo, ajoelhar-se, render-se e submeter-se a Deus e à sua vontade. Então, primeiro, aceite que tudo é permitido por Deus. Segundo, ore, que a oração nos faz nos render, dobrar. E tem causas, inclusive, que é importante a gente até descer mesmo o joelho no chão, quando a gente pode, e orar a Deus. 3. Não reclame nem murmure. Se você quer ser cada vez mais mansa, eu quero. É não murmurar, porque murmurar é uma acusação contra Deus. É questionar Deus. É como se a sabedoria de Deus não fosse suficiente. Como se Deus não soubesse guiar a nossa vida. E isso nos leva a uma falta de fé. Insinuar exatamente isso, que Deus não sabe o que está fazendo. Olha que absurdo, quando a gente reclama, a gente murmura, a gente acusa Deus de que Ele não sabe do que está fazendo. E 4º ponto, e a gente conclui, não tente manipular nada. Permita que Deus resolva suas questões, ela sugere, confiando na Bíblia. E ela dá alguns textos que vocês estão com o caderno e os lápis aí, e vocês vão conferir, porque a bênção de ler um livro, nessa nossa caminhada da mulher com Deus, é a gente ir lá conferir. Então, Salmo 60, 12. Em Deus faremos proeza, nós lemos hoje, né? Porque Ele calça os pés dos nossos adversários. Depois, Salmo 37, do 6 ao 7. Nós conhecemos bem esse texto, que ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Esse descansar no Senhor faz com que a gente não se irrite com as situações. E isso nos faz ser mansas. É como se a gente confiasse tanto em Deus que a gente não precisasse botar o despertador do celular. É como eu fazia no tempo que eu fazia faculdade, né? A gente não tinha esse hábito de usar tanto celular. Aliás, estava começando, o celular não tinha tantos recursos. E eu me lembro que eu tinha aula, vinha em casa, almoçava e já corria para a faculdade. E eu deitava às meia hora e eu dizia, mãe, olha, a senhora me chame de tal hora. Mas eu conseguia dormir profundamente aqueles 30 minutos. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza plena. Eu podia entregar aquele compromisso, aquela questão a ela, descansar, confiar e esperar nela. É o que Deus pede de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera no Senhor, descansa no Senhor. Né? Então, Deus está pedindo isso. Nesse texto do Salmo 37, ele vai dizer, entrega, olha os verbos, são bem imperativos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, relaxa, né? Entrega a alma, sente paz e confia nele. Então, é isso que Deus nos pede e isso vai nos tornar submissas e mansas. Outro texto para vocês conferirem, Salmo 57, 2. É interessante também quando ele fala sobre clamarei, né? Deus por mim tudo executa. Então, a gente tem que confiar nesse Deus que a gente clama e Ele executa por nós. Salmo 138, 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará por bom termo. É um texto que a gente vai dizer assim, que tudo que concerne a nós, o Senhor se importa. Ele se importa
Ele realmente leva em bom termo, ele não negligencia. E para nos despedir, mansidão é fruto de poder. Entenderam agora igual eu entendi? Quando caminhamos em Espírito, no Espírito Santo de Deus, nós vamos entender que o Senhor nos guia e a mansidão é fruto de poder, embora pareça de fraqueza, mas é fruto de poder. Então, meninas, a gente vai, terminar no próximo sábado. A gente já conclui a mansidão. Provavelmente a gente já entra no domínio próprio, ok? Então é isso, que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos porque nós entendemos que a mansidão é fruto de poder e que precisamos estar com a nossa alma curvada a Ti, Senhor. E que não precisamos ser mulheres empoderadas, mulheres cheias de sabedoria e de poder, e que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, Senhor, esses conceitos do mundo não te agradam. Porque, Senhor, Tu quer um coração quebrantado, Tu se agrada do coração quebrantado. Nos dá esse coração e nos abençoa na nossa caminhada para que possamos ser mansas em toda e qualquer circunstância, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meninas, e por fim, a gente não vai deixar de ler aquele texto que está lá, que ela fala o tempo em todo fruto do Espírito. Ela lembra 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte quanto a mulheres. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, temperantes, não maldizentes. Tem tudo a ver com a mansidão. Fiquem na paz até sábado às 9 horas, se Deus permitir.